Oi, galera, eu sou o Marcelo. E aí, galera, eu sou a Saburá. E esse é mais um Candiru Cast. E no EP de hoje nós vamos falar um pouco de conto. E antes de adentrar neste universo, irei apresentar alguns conceitos sobre o gênero. Trago aqui questões apontadas e descritas por Nádia Batella Gottlieb na obra Teoria do Conto. Em um de seus conceitos apresentados, com o nome de Essa Alquimia Secreta, ela vai nos revelar um pouco da estrutura do conto. Vários atentam para a dificuldade de se escrever em contos. Machado de Assis, por exemplo, manifesta assim em 1813, é gênero difícil, a despeito de sua aparente facilidade. E continua, e creio que nessa mesma aparência lhe faz mal, afastando-se dele os escritores não lhe dando, penso eu, o público toda a atenção de que ele é muitas vezes credor. Vários atentam para a dificuldade também de se explicar o conto. Júlio Cortázar, em alguns aspectos do conto, refere-se a esse gênero de tão difícil definição, tão esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos. Porque, de um lado, é preciso chegarmos a ter uma ideia viva do que é o conto. Isto torna-se difícil, na medida em que as ideias tendem para o abstrato, para a desvitalização do conteúdo. Tratar da teoria do conto é aceitar uma luta em que a força da teoria pode aniquilar a própria vida do conto, que vale a pena tentar, lembrando-nos Cortázar. Se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido o tempo, porque um conto, em última análise, se move nesse plano do homem, onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal, se me for permitido o termo, e o resultado dessa batalha é o próprio conto. Uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada. Algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. Só com imagem se pode transmitir essa alquimia secreta, que explica a profunda ressonância que um grande conto tem em nós, e que explica também por que há tão poucos contos verdadeiramente grandes. Num outro conceito apresentado em outra página do mesmo livro, ela fala do conto literário, né? Ela adentra mais nessa especificidade, dizendo: a história do conto, nas suas linhas mais gerais, pode se esboçar a partir deste critério de invenção, que foi se desenvolvendo. Antes, a criação do conto e sua transmissão oral, depois seu registro escrito, e posteriormente a criação por escrito de contos, quando o narrador assumiu esta função de contador, criador, escritor de contos, afirmando então o seu caráter literário. A voz do contador, seja oral ou seja escrita, sempre pode interferir no seu discurso. Há todo um repertório no modo de contar e nos detalhes do modo como se conta, entonação de voz, gestos, olhares ou mesmo algumas palavras e sugestões, que é passível de ser elaborado pelo contador, neste trabalho de conquistar e manter a atenção de seu auditório. Estes recursos criativos também podem ser utilizados na passagem do conto oral para o escrito, ou seja, no registro dos contos orais, qualquer mudança que ocorra, por pequena que seja, interfere no conjunto da narrativa, mas esta voz fala ou escreve, só se afirma enquanto contista quando existe um resultado da ordem estética, ou seja, quando consegue construir um conto que ressalte seus próprios valores enquanto conto, nesta que já é, a esta altura, a arte do conto literário. Por isso, nem todo contador de histórias é um contista. Estes embriões do que pode ser uma arte só se consolidam mesmo numa obra estética, quando a voz do contador ou registrador se transforma na voz de um narrador. O narrador é uma criação da pessoa, escritor, e já é ficção de uma voz. Na feliz expressão de Raul Castagino, que, aparecendo ou mais ou menos de todo modo, dirige a elaboração desta narrativa que é o conto, estes vários modos de narrar por vezes se agrupam, de acordo com alguns pontos característicos que delimitam um gênero. Se apresentam algumas tantas características, podem pertencer a este ou aquele gênero, podem ser, por exemplo, romances, poemas ou dramas,
Convém considerar que esta classificação também tem sua história. Há fases em que ela se acentuou, a dos períodos clássicos, por exemplo, a antiguidade greco-latina, a renascença, em que há para cada gênero um público e um repertório de procedimentos ou normas a ser usado nas obras de arte. E há períodos em que estes limites se embaralham, em que se dilatam as possibilidades de misturar a característica dos vários gêneros e atingir até a dissolução da própria ideia de gênero e de normas. É o que acontece progressivamente do romantismo até o modernismo. O limite dos gêneros torna-se um problema. Lembre-se ainda que houve um tempo em que vários modos de hoje comungavam no mesmo gênero, sem especificações. Isto gera algumas confusões que se refletem até na terminologia. E estas foram algumas considerações da Gottlieb a respeito do gênero conto. É importante a gente trazer aqui para vocês, porque no episódio anterior eu falei um pouco sobre como o fanzine foi um grande suporte para um grande meio que os escritores marginais utilizavam para colocar os seus escritos ali. E muitos desses escritos eram contos, apesar de alguns escritos marginais hoje estar dentro das editoras com livros publicados, eles escrevem contos, poemas e tudo mais. E eles estão agora dentro das editoras, então quando eles escrevem um conto, por mais liberdade que eles tenham ali, por se tratar dessa literatura marginal, onde eles escrevem da forma como eles entendem e veem o mundo, não foge dessa realidade de ser um gênero e de ser um gênero conto. Então a gente pode conseguir, mesmo com um conto marginal, a gente pode ver todas as estruturas que a gente viria num conto clássico de Machado de Assis ou outros escritores contistas. Por isso que a gente não foge, por mais que você tente fugir das estruturas e dos gêneros amplos, mesmo que você fale, vou escrever um conto aqui e ninguém vai conseguir avaliar ele a partir dessa estrutura. Isso não é impossível, não é impossível, né? Mas você não vai conseguir porque, por se tratar de um conto, ele já vai ter uma estrutura. Se você vai escrever um conto, ele já está ali descrito como conto. Se você vai escrever um poema, ele é isso, é um poema. Por mais que você fale, vou escrever 5 palavras soltas, mas mesmo assim existe um movimento que veio antes mesmo de você imaginar, como o dadaísmo, que fazia esse tipo de estrutura também. Então, muito do que a gente escreve, por mais que a gente não tenha conhecimento, já veio um movimento que introduziu isso. Então, era mais ou menos isso que a gente queria trazer, porque também para ajudar vocês na produção das suas próprias literaturas marginais. Caso vocês saiam desse episódio a fim de escrever, mesmo que seja no Wattpad, mesmo que seja de virtual, ou escrever à mão mesmo e produzir como os primeiros escritores marginais fazem e fazem até hoje, você tem toda a liberdade de produzir ali, mas saiba que por mais que você tente fugir do academicista, das estruturas das escritas que a gente tem, você vai estar ali cumprindo ainda com um papel importante. E acho que a gente não deve fugir disso, né? A educação, ela está aí como suporte e como um meio para tirar essas crianças da rua. Muitas dessas que estão dentro das favelas e de comunidades periféricas que não têm muito acesso a uma educação de qualidade. Então, que você possa trazer o ensino dentro da sua própria escritura, dentro do seu próprio texto. Entender que apesar dos textos serem marginais de pessoas de dentro da periferia ou de pessoas que estão querendo sair de um sistema, elas seguem uma regra, independente da regra ser delas. Ainda há uma forma de se escrever, ainda há uma forma de se oralizar aquilo que foi escrito e ainda há uma forma de escrever aquilo que foi oralizado. Então, todos seguem uma regra E não pensar que é inferior, né? Só por ser marginal, Sim. Ele é feito de qualquer jeito, Exatamente, de qualquer forma. que você pega uma música, vamos sempre citar Racionais MCs, né? Porque minha referência de poesia marginal, hip hop, e de uma literatura também. O E Mano uma Brown, literatura oral, né? segue uma literatura toda- oralizada. uma literatura oralizada, escrita e oralizada, e o Mano Brown segue ali a estilística dele, Exato. faz as ódios dele perfeitamente, plenamente, e é uma literatura hip hop E o rap, marginal. inclusive, tem muitas dessas pegadas que se você for analisar, você vai ver muita estilística de outros
períodos, de outros momentos, de outras fases. Justamente pela a oralizada deles tem que seguir a rítmica, tem Exato. que o metrônomo ali a todo vapor. Não pensar que só porque vem das periferias da favela é algo menor. Não, eles têm um conhecimento ali e eles estão aplicando esse conhecimento sobre a arte deles. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Espero que gostem de contos, leem mais contos, E todos os produzam. tipos de contos e produzam contos. E contem suas histórias. Obrigado.